Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiz da Simplício. Estamos de volta após a cobertura da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. O rubro-negro ainda quer trazer reforços e a gente vai explicar para vocês quais são esses reforços e a estratégia do Flamengo no mercado da bola. Vamos falar também sobre a possível estreia de Matias Vinha. Quando é que Matias Vinha estreia pelo Flamengo? A saída de Mateuzinho, que está muito perto de ser concretizada para o Corinthians, hein? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso canal, porque o seu like é muito importante aqui para a gente. Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E não esqueça de se inscrever aqui também no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo. É só você clicar nesse botãozinho, se inscrever no nosso canal e ajudar a gente a chegar em mais e mais e mais pessoas. Recentemente batemos a meta dos 100 mil inscritos, graças a vocês. E agora a gente vai em busca de mais metas, hein, galera? Vamos lá! A gente vai falar sobre o mercado da bola, mas antes, vamos trazer algumas coisas aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte: teve reunião nesta segunda-feira na FERJ entre Flamengo e Botafogo para a escolha do árbitro que vai apitar o clássico de quarta-feira, tá? Assim como aconteceu para o jogo contra o Vasco. Também teve reunião e os dois clubes escolheram juntos o árbitro da partida. Bruno Spindel representou o Flamengo nesta segunda na reunião, né, para definir a arbitragem do jogo de quarta-feira, e o André Mazzuco representou o Botafogo. O árbitro escolhido foi o Rodrigo Nunes, é o nome do árbitro, então, que foi escolhido pelos dois times, hein? É aí uma iniciativa da FERJ com o intuito de diminuir aí as reclamações da arbitragem. Matias Vinha foi regularizado pelo Flamengo, tá tudo ok com o Matias Vinha, mas ele não deve fazer a estreia contra o Botafogo, tá? O Matias Vinha fez nessa segunda-feira um primeiro trabalho tático com os demais jogadores no campo. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, uma lesão que ele sofreu no início de dezembro, ainda jogando pelo Sassuolo. Então, ele está em fase final. E a informação que eu tenho é que essa semana vai ser decisiva para definir se ele entra em campo no próximo sábado contra o Volta Redonda, se ele faz a estreia dele com a camisa do Flamengo. A expectativa é de que ele evolua essa semana e que ele possa estar à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Volta Redonda. Foi a primeira vez nessa segunda-feira que ele fez todo o trabalho tático no campo sem nenhuma limitação, tá? Ayrton Lucas, expectativa para o retorno do Ayrton Lucas já contra o Botafogo. Ele ficou de fora do jogo contra o Vasco por causa de um problema no estômago, enfim, um problema no estômago, melhor, porque se eu ficar aqui tentando falar, eu não vou conseguir falar, já vi que não vai sair de jeito nenhum, mas ele ficou de fora, e a expectativa é de que ele fique à disposição nesta quarta-feira contra o Botafogo, que ele reforce o Flamengo contra o Botafogo, já que sem o Matias Vinha, o Flamengo só tem o Ayrton Lucas à disposição e teve que colocar o Varela para jogar lá, né, na lateral esquerda contra o Vasco, e não ajudou muito essa mudança do Varela. Vai lembrar que ele é lateral direito. Agora sim, vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, tá? O Flamengo segue no mercado da bola, o Flamengo está buscando mais 2 reforços e está priorizando a zaga e a ponta direita. Na zaga é o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz é um nome para a defesa do Flamengo. O Flamengo até abriu conversas com o Getafe pelo Domingos Duarte, né? O Flamengo deixou uma situação encaminhada com o Domingos Duarte, mas o Tite insiste no Léo Ortiz, o Tite quer o Léo Ortiz e espera pelo Léo Ortiz. O Bragantino continua querendo 9 milhões de euros. Sempre foram esses valores, os valores pedidos
pelo Red Bull Bragantino, pelos 75% dos direitos econômicos do Léo Ortiz. Mas eu escutei que se chegar ali a 8,5 milhões, o Bragantino não vai encrencar por causa de 500 mil. Então, assim, o Flamengo ainda não chegou nesse montante. Vamos ver o que acontece de ambos os lados nesses próximos dias. Né? O Caí Mota, lá do GE, disse que nesta segunda-feira teria uma reunião entre o staff do Léo Ortiz e a diretoria do Flamengo, representantes do Flamengo. Não consegui confirmar essa informação, mas soube que o Léo Ortiz deseja resolver isso ainda essa semana. A expectativa dele era que no final de janeiro tivesse tudo resolvido e fevereiro já tivesse uma definição, seja de ou se transferisse para o Flamengo de uma vez por todas ou ficasse no Red Bull Bragantino de uma vez por todas. A informação que eu tenho é que o zagueiro já não aguenta mais a indefinição sobre o futuro. Ele continua sendo profissional, continua estando à disposição do Red Bull Bragantino, enfim, mas ele quer definir essa situação, se vai realmente ou se fica, tá? Ele já deixou claro várias vezes o desejo de se transferir, enfim, mas o Red Bull Bragantino prega que o Flamengo ainda precisa aumentar mais a oferta para que a negociação saia. Além de zagueiro, o Flamengo também tenta um ponta-direita. O Tite entende que só tem o Luiz Araújo no setor. Apesar de usar o De La Cruz por ali, o De La Cruz é um jogador que atua mais por dentro. E o Tite quer ter mais uma opção de jogador como o Luiz Araújo, que atue por fora. Seria um jogador para brigar por posição, brigar por espaço com o Luiz Araújo. Muitos nomes estão sendo oferecidos ao Flamengo. O desejo do Tite era o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique acabou indo para o Botafogo. O Botafogo colocou uma alta quantia na mesa, né? O grupo do John Textor, e contratou o Luiz Henrique, colocou o Luiz Henrique lá no Botafogo. O Flamengo está trabalhando com valores mais baixos, tá? Até porque o Flamengo gastou uma grana alta com o De La Cruz, que foi um pagamento à vista, e com o Matias Vinha também. O Flamengo esperava gastar menos com o Matias Vinha e esperava gastar menos também com o Léo Ortiz. Isso está fazendo a diferença no mercado da bola do Flamengo, porque o Flamengo não esperava que o Matias Vinha fosse custar os quase 9 milhões de euros e nem esperava que o Red Bull Bragantino fizesse tanta força por uma oferta acima dos 6 milhões de euros em relação ao Léo Ortiz. Então, tudo isso impacta, né? Porque o Flamengo segue uma linha ali muito certinha em relação ao orçamento que tem para contratações, tá, galera? A informação que eu tive é que tem muitos empresários oferecendo meio-campistas para o Flamengo, especialmente volantes, tá? Porque ainda existe a possibilidade do Thiago Maia se transferir para o Internacional. A situação deu uma esfriada nos últimos dias, mas ela não está totalmente finalizada, né? Não está totalmente finalizada. Inclusive, o Thiago Maia não foi relacionado para o jogo contra o Vasco. Ele está treinando normalmente, mas não vem sendo relacionado, não foi relacionado para o jogo contra o Vasco, porque a situação dele ainda segue indefinida, tá? E de olho nisso, alguns intermediários do mercado da bola, alguns empresários também estão oferecendo meio-campistas para a diretoria do Flamengo, mas estão escutando que essa não é a prioridade no momento, tá? Enfim, essa informação que eu tenho. A janela de transferências segue aberta até o início de março, é bom frisar. Mateuzinho, enfim, o Mateuzinho está muito perto de ser confirmado como novo reforço do Corinthians. O Fabinho Soldado, que era gerente de futebol do Flamengo e foi para o Corinthians como diretor executivo de futebol, foi o responsável por retomar a negociação e o Flamengo aceitou a proposta de 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos que o Flamengo tem do lateral, tá? E ainda pode ganhar mais 1 milhão de euros em caso de metas atingidas. Então, o Corinthians vai pagar 4 milhões de euros fixos,
mais 1 milhão de euros em caso de metas atingidas. O Mateuzinho, que agora quer ser chamado de Matheus França, aguarda só o ok para viajar para São Paulo, documentação, enfim, aquela troca de documentação, de checar, de reler para saber se está tudo certo. E a expectativa é que ele já embarque nessa terça-feira para São Paulo para se apresentar novamente ao Corinthians. O Mateuzinho que recusou propostas melhores do Botafogo e do Red Bull Bragantino porque queria fechar com o Corinthians. A informação que eu tenho é que o Corinthians ainda ofereceu um aumento salarial em relação ao que ele ganha no Flamengo, ou seja, ele vai ter um salário maior no Corinthians do que ele tinha aqui no Flamengo. Agora, falando rapidinho um pouco sobre o jogo contra o Vasco, eu não quero deixar isso passar. O Léo Pereira foi de longe o melhor jogador do Flamengo em campo, tá? Mas eu não gostei da partida do Rossi. Apesar do Rossi não ter sofrido gol, ele estava muito inseguro, especialmente nas bolas levantadas na área, no momento que ele precisava sair do gol com a bola alçada na área. Eu senti o Rossi muito inseguro e é algo que o goleiro precisa ajustar o mais rápido possível. Chegou a hora. O Rossi já fez alguns jogos como titular do Flamengo no final de 2023, começa 2024 como titular, mas, na minha opinião, está mostrando certa insegurança. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Ativem o sininho também para qualquer novidade a gente voltar aqui e atualizar vocês. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.